Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Há algumas semanas eu recebi uma pergunta na caixinha sobre se eu torço para outros times brasileiros em competições como a Libertadores ou a Copa Sul-Americana. Eu acabei até esquecendo de responder a pergunta na oportunidade, mas foi bom, porque agora eu posso usar essa pergunta como pauta de vídeo. E numa semana onde teremos clubes disputando semifinais continentais. Você torce para os clubes brasileiros em competições internacionais? Os clubes representam o Brasil nesse tipo de competição? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Bom, podemos começar esse nosso debate falando sobre a ótica das transmissões. Quase sempre as emissoras detentoras dos direitos de exibição dos campeonatos vão adotar uma postura de torcida para os times brasileiros. Isso porque eles precisam transparecer imparcialidade, ou seja, eles vão tratar os clubes brasileiros como a seleção brasileira. E qualquer vitória de um time nosso é uma vitória do futebol brasileiro. Até porque, normalmente, quem está assistindo essas partidas são os torcedores desses clubes específicos. Porém, os rivais também podem estar ligados e secando, os times que têm ali aquela rivalidade de cidade. E por isso, alguns narradores e comentaristas acham que isenção de verdade é tratar o jogo e os times de forma igual, como se não tivesse torcendo para nenhum deles. E qualquer gol de um time internacional deve ser narrado com a mesma emoção e respeito ao cara que está em casa secando o time do nosso país, que é rival dele, beleza? Também tem os casos de que até mesmo os torcedores rivais se veem torcendo a favor. E talvez não necessariamente por ser um time brasileiro, mas pelo bairrismo de ser um time do estado em questão. Essa com certeza é uma vertente menos comum, mas é possível vermos, por exemplo, alguns torcedores cariocas ficando felizes com a vitória de clubes do Rio de Janeiro, ainda que não sejam os seus. O mesmo vale para paulistas e especialmente nordestinos, Eles têm um senso de união e representatividade ainda maior. É mais difícil vermos isso em estados que têm apenas dois clubes grandes e rivais, como Rio Grande do Sul ou Minas Gerais. A não ser que seja para clubes pequenos. O que talvez também possa denotar um certo desdém da rivalidade do clube supostamente rival, que um torcedor não se incomoda de secar. Eu vejo isso com um tom pejorativo. Eu vou falar por mim, tá? Não gosto, por exemplo, quando o torcedor rival diz que tem o meu time como segundo time dele. Ou que ele gosta do meu time, ou mesmo que ele não tem nada contra o meu time. Isso pode significar que o meu time não o incomoda. E como torcedor, ter um rival torcendo a meu favor, me ofende, beleza? Outras pessoas podem lidar bem com isso, podem achar que até preferem a solidariedade de um torcedor de outro clube do que a zoação. Quando perde, eu já prefiro a zoação mesmo. Acho mais respeitoso por parte de um rival querer o fracasso do meu time do que não se incomodar com o meu sucesso, beleza? Existe também a rixa entre os estados, tá? São Paulo e Rio de Janeiro é bem mais latente. Quando há enfrentamentos entre esses dois clubes em Copas, também é comum vermos alguns torcedores preferirem a vitória do seu estado do que do outro. Ou pelo menos eles fingem isso muito bem, Eu já ouvi muito essa conversa, tá? Eu sou flamenguista, mas vou torcer pro Vasco ganhar do Corinthians porque é melhor ganhar um time carioca do que um time paulista. Tem gente que pensa desse jeito, ou pelo menos diz que pensa, Também tem os casos em que a conquista de um título de um clube brasileiro possa beneficiar indiretamente o seu clube de coração no Brasileirão, como, por exemplo, a abertura de novas vagas para Libertadores. Se um time que está na iminência de conseguir classificação via Campeonato Nacional conseguir um título de Liberta, de Sula ou até de Copa do Brasil, que nem é o nosso caso aqui, no nosso debate, ele pode abrir uma sétima, uma oitava, até uma nona vaga para a principal competição do continente. E se seu time está de olho em uma dessas posições na tabela, ele pode se beneficiar. Nesse caso, pode até fazer sentido torcer para um rival, mas não tenha dúvida que na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai jogar isso na sua cara. Ou pelo menos ele vai tirar vantagem por ter um título a mais no currículo dele. Porém, como o futebol brasileiro conseguiu um certo domínio financeiro e desportivo no cenário sul-americano, dá para dizer até que as Copas continentais estão mais acessíveis do que o Campeonato Brasileiro em si. Na Copa do Mundo de Clubes, a gente teve um caso muito específico esse ano,
como era uma competição nova, tivemos alguns enfrentamentos bem incomuns para a nossa realidade, como Botafogo enfrentando o PSG e Atlético de Madrid, o Palmeiras, o Flamengo e o Fluminense, tendo o Chelsea pela frente, que foi inclusive o campeão, né, dessa competição. O rubro-negro também jogou contra o Bayern de Munique, o tricolor mediu forças com o Borussia Dortmund, com a Inter de Milão. Então houve um sentimento de nós, brasileiros, contra eles, europeus, muito forte aqui no nosso país. Um sentimento de, como assim eles são tão melhores do que nós, como a imprensa diz? Vamos provar que o nosso futebol é tão bom como o deles. Isso aconteceu. E por mais utópico que isso possa ter parecido, é inegável que ficamos muito orgulhosos, né, dos nossos times fazendo história e conseguindo jogar algumas partidas num nível muito bom e às vezes até conseguindo vencer algumas das equipes mais poderosas da Europa e, consequentemente, do mundo. Para muitos, esses resultados nos deram uma sensação de pertencimento e um senso de representatividade que nem a seleção brasileira nos dá há muito tempo. Principalmente quando olhamos para ela e vemos que a maioria dos nossos melhores jogadores atuam em clubes europeus. Acabou aquela coisa de termos nossos melhores jogadores nos clubes daqui e vermos reunidos com a camisa canarim jogando por um bem comum. Os nossos melhores jogadores nascidos aqui estão nos principais clubes da Europa. E aí ver que os nossos times, ou os times do nosso país, independente se é o time que a gente torce ou não, conseguiu, pelo menos ali naquele mês de competição, bater de frente com algumas das melhores equipes do mundo, nos deu um certo orgulho. Talvez você aí que não teve um time de coração envolvido, né, na Copa do Mundo de Clubes se viu torcendo pelos times brasileiros, a não ser que tenha sido algum time rival seu. Tenho certeza que o corintiano, o São Paulino, o santista não torceu pelo Palmeiras. O vascaíno, talvez ele tenha secado mais o Flamengo, um pouco mais o Fluminense, um pouco menos o Botafogo, ou pelo menos ele se viu preocupado com a possibilidade de algum deles vencer a competição. São casos específicos, porque eram os clubes que estavam envolvidos, né, ali na Copa do Mundo. Mas sei lá, o torcedor mineiro, gaúcho, pernambucano, baiano, goiano, paranaense, eu acho que ele se viu realmente mais torcendo pelos times do Brasil, ou não. Me conta aí nos comentários como é que foi a sua postura. Agora, qual é a minha opinião sobre isso? A minha, pessoal. Aqui eu coloquei aqui alguns cenários, né, alguns perfis de torcedores, alguns comportamentos que são possíveis de se ver por aí. Agora eu vou falar a minha. Pô, gente, eu não vou ser hipócrita. Eu nunca torço para clubes rivais em competições internacionais simplesmente por serem brasileiros. Eu posso abrir uma exceção ou outra ali se meu time estiver precisando se beneficiar do sucesso de algum deles. Mas normalmente eu seco mesmo. Mas esse é o Nicolas torcedor, tá? O Nicolas que sabe que mesmo aquele cara que fala que está torcendo pelo Botafogo vai ser o primeiro a me zoar quando ele for eliminado. E aí eu prefiro não ser hipócrita, né? Aqui no Rio de Janeiro eu abro uma exceção para o Vasco, que é o time da minha mãe. Eu gosto de vê-la feliz quando o Vasco ganha. Da mesma forma, ela gosta de me ver feliz quando o Botafogo ganha. Tirando isso, os clubes que eu tenho alguma rivalidade, seja estadual ou interestadual, eu não torço a favor, não. Eu posso até torcer contra quando é um time, né, bem longe de mim, aí eu posso torcer ali a favor do time brasileiro. Ou posso até achar maneira, né, a história de um time menor conseguindo superar as adversidades, chegando a uma grande conquista, como foi a Chapecoense na final da Sula, infelizmente acabou tragicamente antes mesmo do jogo se realizar, ou foi o São Caetano na final da Liberta de 2004, mas que também acabou derrotado. Também há casos ali de torcer por jogadores específicos, como o Galo de 2013, do Ronaldinho Gaúcho. Eu torci para eles ganharem aquela Libertadores por ser fã do Bruxo, mas um ano antes ele jogava no Flamengo e não havia a menor chance, né, de eu torcer para um dos meus maiores rivais por conta, né, de algum jogador. Mas esse é um sentimento e uma sensação muito pessoal minha. Mas se tem ali alguma verdade irrefutável nesse debate, é que mais do que representar o futebol brasileiro ou do seu estado, cada clube, quando joga uma competição internacional, está representando, acima de tudo, o seu povo, a sua gente, a sua torcida, a sua camisa. E todo o resto é secundário. Secadores, simpatizantes, neutros. Uma vitória de um clube é uma vitória, sobretudo, do torcedor desse clube, beleza? Ficar feliz ou triste com a vitória de time dos outros é uma opção que você pode escolher se quiser. Eu prefiro não me preocupar com o time dos outros não, porque o meu já me dá dor de cabeça demais. Mas se pelo menos meus rivais puderem fazer o favor de cair fora do que disputam, já é um motivo a mais de felicidade que também faz parte da cultura
do futebol, beleza? Mas e você? Você torce para os brasileiros nos campeonatos internacionais ou seca pelo menos os seus rivais quando eles estão nesse tipo de competição? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!